Oi, pessoal, tudo bom? Tio Flávio aqui de novo, mais um vídeo especial hoje. Então, se vocês gostarem, olha, não esqueçam de deixar o thumbs up, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos. Se quiserem receber sempre mensagens do canal do Tio Flávio, toquem nesse sininho aí no YouTube e mandem comentários também se vocês quiserem. Bom, o filme hoje é especial porque essa semana, na realidade semana passada, tio Flávio completou mais uma marca especial na vida dele. Tio Flávio completou 68 anos, minha gente, 68 anos. E para vocês que não me conhecem, eu vou fazer um resumo rapidinho aí desses 68 anos, que podem parecer muitos anos, às vezes é muitos anos, né? Mas se a gente olhar num contexto global assim da humanidade, não é nada, né? É um piscar de olhos, 68 anos. Bom, minha história começa num lugar chamado Forte de Coimbra. É um forte, justamente é um forte. Fica na fronteira do Brasil, Paraguai e Bolívia. É um lugar histórico, hoje em dia eu acho que é um museu. E eu nasci lá porque nessa época meu pai, que era médico militar, jovem, foi enviado para essa área e eu aí nasci. Aí põe algumas fotinhos aí para vocês verem, tá bom? Dá uma olhadinha. Bom, uma vez que meu pai terminou esse período lá, voltamos para o Rio de Janeiro, que era uma espécie de base onde meu pai ficava, e de lá seguimos tempo depois para Ouro Preto, onde minha irmã nasceu. Ficamos lá em Ouro Preto algum tempo, depois voltamos para o Rio de Janeiro de novo e mais um tempinho depois fomos para Caicó, que é uma cidade no Rio Grande do Norte, onde meu irmão nasceu. E depois de algum tempinho aí no Rio Grande do Norte, voltamos para o Rio de Janeiro, que era como a nossa base. E, se não me engano, aí no Rio de Janeiro, dessa vez ficamos aí de 1957 até 1967. Nesse período aí algumas coisas passaram, algumas coisas que me marcaram, como o nascimento da minha irmãzinha mais jovem. Também me lembro muito da Copa do Mundo de 58. Eu vou pôr umas fotinhos aí para vocês, né? Nesse período aí da Copa do Mundo, a gente morava num edifício, num apartamento na rua Getúlio, que ficava bem no... É uma rua que tem uma subida e ficava bem em cima da subida. Então, a vista lá de cima daquele apartamento eram só 4 andares, mas a vista era maravilhosa. E eu me lembro de ver comemorações do Brasil ganhar a Copa em 58. Uma coisa que eu me lembro também assim que me chocou muito foi um acidente que teve naquela época, eu acho que foi em 59, eu não sabia que ano exatamente foi, mas depois eu li a reportagem, encontrei a reportagem na internet. Foi um avião da FAB, que eu me lembro muito bem dele passar bem baixinho, assim, do nosso apartamento até minha mãe olhou, pegou o número do avião, o prefixo, né, até ligou para a aeronáutica, avisando, olha, esse avião está passando aqui muito baixo, não sei o que está acontecendo e tal. Mas, de qualquer maneira, foi tarde demais. Aquele avião se chocou com um avião comercial pouco tempo depois, no Rio de Janeiro, e eu me lembro de ver o avião, o que era o avião caindo. Ele caiu em Olaria, um bairro do Rio, mas lá daquela janela, eu digo para vocês, aquele edifício a gente via, tinha uma visão assim do Rio de Janeiro muito, muito legal. E durante muitos anos eu pensei que o que eu tinha visto era o cara, porque esse era um oficial, o jovem oficial da FAB que chocou com outro avião, e ele saltou de paraquedas.
E o que eu pensava durante muito tempo ser um paraquedas, na realidade, era o avião caindo. Foi muito triste um acidente. Isso eu me lembro bem, me marcou muito. Outra coisa que eu me lembro ainda no Rio de Janeiro, ainda nesse edifício, foi a Copa de 62 também, claro que eu me lembro muitas das celebrações, eu me lembro muito de todas as passagens de ano, que aquele tinha muito fogos de artifício, lá de cima a gente via muito bem, a passagem de ano era muito bonito. Me lembro também das festas de São João. Naquela época era permitido soltar balões, como tinha balão no Rio de Janeiro, meu Deus, cada balão imenso. Eu compreendo hoje em dia que provavelmente é perigosíssimo para causar incêndios, mas como criança o fascínio de ver aqueles imensos balões era incrível, me lembro muito bem disso. Me lembro também do dia em que o presidente Kennedy foi assassinado em 63. Estava jogando ping-pong embaixo do edifício lá com um dos melhores amigos, que deve estar, por sinal, vendo esse vídeo. E, e outro amigo que morava no edifício justamente ao lado, desceu correndo. Ei, gente, o presidente dos Estados Unidos foi assassinado, né? E eu me lembro que eu fiquei muito triste, que meus pais gostavam muito do presidente Kennedy, e meu amigo falou assim para mim, eu até comentei com ele, ele disse que não se lembrava, ele falou assim para mim, pô, Flávio, que legal, agora. Aí eu falei, você está contente? Ele falou assim, pô, porque agora até os Estados Unidos, por outro presidente, o Brasil vai ter a chance de crescer e ser um grande país, né? É a inocência de criança, né? E eu me lembro muito, muito desse dia também. Bom, afinal de contas, aí nós no Rio tive uma infância bem legal. Naquela época a gente ainda era livre de caminhar onde a gente queria. As crianças eram. Ninguém tocava nas crianças, mais ou menos, né? Não é como hoje, que é um perigo sair com criança no Rio de Janeiro. Mas eram bons tempos, eu ia caminhando para a escola e voltava. E depois de alguns anos nesse bairro, que era o Meia, nós mudamos para um bairro mais ao norte ainda. Meu pai gostava dessa área do Rio. Minha mãe gostaria muito de ter morado em Copacabana, mas meu pai gostava de morar nesses bairros mais humildes, né? Não sei porquê. E também foi legal. Vivi uma outra parte da minha juventude bem jovem, né? Aí nessa área aí me lembro bem de soltar pipa, me lembro de brincar muito na rua com os meus coleguinhas lá da área. E foi muito legal também mesmo que era uma área simples, eu gostei muito de morar lá. E em 67 mudamos para Brasília, completamente diferente do Rio de Janeiro. Assim que eu cheguei em Brasília, adorei Brasília. Ok, voltando um pouquinho atrás, vou dar uma paradinha aqui, só para pôr mais umas fotinhos aí dessa parte que eu acabei de falar de vocês, de Ouro Preto, Caicó, alguns Meia, essa outra casa eu acho que é de Tomás Coelho, e já volto já. Deixei para vocês verem essas fotos também. Brasília, né, como é que eu tinha falado, mudança completa. Adorei Brasília assim que cheguei, a escola era uma. Nós realmente não estávamos em Brasília mesmo, nós estávamos numa cidade satélite que chama Taguatinga, que eu adorei. Moramos lá de 67 a 72, gostei muito. A escola CEMAB, nossa, Centro de Ensino Médio Ave Branca, que legal. Tinha quadra de esportes, tinha time de futebol, time de vôlei, time
basquete, times masculinos e femininos, e era tão legal, adorei aquela escola, né? Estudei lá até terminar meu ginasial, naquela época chamava ginasial, e meu científico, e, e entrar para a universidade. Eu cheguei a fazer um ano de psicologia na Universidade de Brasília, e depois disso saí do Brasil em 72. Dá uma paradinha aqui, eu acho que eu tinha algumas fotos aí para mostrar do CEMAB. E, bom, dá uma olhada. Em 72, minha vida mudou radicalmente, saímos do Brasil. Não era intenção de sair do Brasil definitivamente, era só vir estudar aqui e voltar para o Brasil, mas a vida a gente planifica de uma maneira, as coisas nem sempre acontecem da maneira que a gente planifica, é. E aí acabei chegando a Montreal. Montreal é uma cidade que eu adorei, assim, de cara quando cheguei. Cheguei no verão, né? Se tivesse chegado no inverno, com certeza não teria ficado aqui. Mas quando você chega no verão em Montreal, é muito difícil de resistir. É uma cidade muito bonita, lugar maravilhoso. E acabei ficando aqui. Naquela época eu cheguei só com a minha irmã, que era aquela que nasceu em Ouro Preto, que era um aninho mais nova que eu. E aqui nós chegamos, resolvemos ficar e fizemos a aplicação para virar residentes permanentes, e era bem fácil naquela época. E estudamos, trabalhamos, bem difícil no começo, porque nós não tínhamos ninguém para nos ajudar em nada, éramos só nós. Desculpa, não tínhamos ninguém não, tinha uma família de pessoas portuguesas que nós conhecíamos de Brasília, que muita sorte encontramos aqui, e nos guiaram um pouco no começo, né, quando a gente chegou. Mas assim mesmo, nós não éramos filhos, não eram primos, não eram nada deles, eram simplesmente os amigos, e eles foram gentis bastante para nos ajudar no começo. E mas nós nos virávamos sozinhos. Eu com a minha irmã nós alugamos um apartamento, nós trabalhávamos. Eu trabalhava num restaurante lavando pratos, ela trabalhava numa fábrica costurando. E não se esqueçam, como eu falei no começo, meu pai era médico e médico oficial superior, e a gente vem para cá e se encontra nessa situação, mas nós gostávamos. Meu pai falou: o que vocês estão fazendo? Volta para casa. A gente falou: não, a gente gosta, pai, tá legal, não te preocupa não. Todo mundo aqui faz isso, estudantes trabalham no verão, é normal todo mundo fazer isso, não se preocupa, tal. E fomos ficando, fomos para a universidade, e a vida continua, né? Acabamos criando raízes aqui, né? E, e a vida assim foi. Eu trabalhei a maioria da minha vida no domínio da moda. Fui diretor de produção, vice-diretor de produção de algumas usinas, e foram bons momentos, foram bons anos. Não foram 1 ou 2, 3 anos, não, foram muitos anos. Nesse período eu tive a sorte, né, de poder ajudar alguns brasileiros que chegaram aqui, mais ou menos que nem como eu cheguei, sem conhecer ninguém. Naquela época, graças a Deus, eu tinha um bom emprego e consegui até colocar muitos desses brasileiros que aqui chegavam como eu cheguei, né, e arrumei, pude ajudá-los, pelo menos com emprego, esse tipo de ajuda. E bom lembrar que naquela época o pessoal que vinha para cá não é igual o pessoal que vem hoje, com
diplomas universitários, já trabalhando em IT, que já vem com empregos do Brasil, empregos que pagam muito bem aqui. A realidade era bem diferente naquela época, mas graças a Deus sobrevivemos. Eventualmente a minha indústria, que eu gostava tanto, que era a indústria da moda, eu trabalhei para Christian Dior, Yves Saint Laurent, essas companhias francesas famosíssimas, né? Mas eu sempre trabalhei na área de produção, nunca na área realmente de desenho, essas coisas não, mas tinha contato, né, com o pessoal desse lado, participava em organização de eventos, essas coisas. Eventualmente toda essa indústria foi mandada embora do Canadá, quase, né? Um governo canadense na época resolveu tirar os impostos que protegiam essa indústria e, naturalmente, naquela época, já no final dos anos 90, eu me lembro assim que as pessoas que trabalhavam na fábrica que eu era diretor ganhavam 15, 16 dólares a hora há quase 30 anos, 20, 30 anos atrás. E aí a gente era obrigado a concorrer com a China, né, onde as pessoas não ganhavam praticamente nada. A China era um regime comunista, como é até hoje, mas naquela época, hoje é um regime comunista capitalista, naquela época era só comunista mesmo. O pessoal ganhava 1, 2 centavos a hora, então era muito difícil competir, se não dizer impossível. Na realidade era impossível, tanto é que a indústria morreu completamente, né? Acabou. Eu ainda consegui trabalhar nessa indústria até 2011, como certas companhias começaram a importar da China, e eu trabalhava como diretor de qualidade, essas coisas, consegui ainda trabalhar até 2011, quando realmente não tive mais essa oportunidade, aí me encontrei assim, na realidade desempregado, né? E aí mudei de ramo completamente, né? Trabalhei 10 anos como corretor de imóveis, que é um negócio muito legal aqui. Conheci muita gente, pessoal, a maioria é pessoal de IT. Ajudei muita gente, umas 100 famílias. Eu e uma colega, nós trabalhávamos em equipe a comprarem as suas primeiras casas. Claro, era o nosso trabalho, nós éramos pagos por isso, mas nós ajudamos muito na mesma. Era um prazer para nós trabalhar com pessoas brasileiras. E depois disso comecei a trabalhar também numa companhia aérea, uma companhia aérea aqui em Montreal, que eu trabalho até hoje, né? Você vê, tenho, não sei se é uma sorte ou o quê, né? De estar com 68 anos e ainda estar trabalhando. Muita gente vai dizer, pô, mas você 68 anos ainda tem que trabalhar? Ainda tem que trabalhar. Isso só para vocês pensarem que a vida aqui nem é sempre o que nós imaginamos que seja. Mas eu gosto muito, ainda tô com saúde e acho legal trabalhar, me permite de ir ao Brasil muitas vezes com a minha esposa, nós adoramos isso. Então, e ultimamente, o último desafio, há um ano atrás, comecei esse canal do Tio Flávio, para falar sobre filmes e análise de filmes. Aí eu não faço críticas, eu só ponho lá filmes que eu gosto. Não, vocês que me seguem no meu canal sabem que ali não tem nenhuma crítica ruim, são todos filmes que eu gostei. Não sei se vocês gostam também, mas são filmes que eu gostei. E também